amigos do Checkup de Carreira. Boa noite. Estamos começando o programa em novo horário, às quartas-feiras, às 8h30 da noite, aqui com você. No mês de julho a gente vai trazer bastante novidades. Espero que vocês gostem. As mudanças são para a gente realmente enaltecer as nossas competências profissionais e os nossos sonhos. Então, por isso, a gente vai trazer novos quadros e também novidades dos nossos especialistas que agregam muito no check-up de carreira. Hoje eu trouxe um tema muito especial, vocês pediram por e-mail, pelas redes sociais, e a gente vai falar sobre a nova reforma trabalhista e o quanto isso impacta na nossa vida profissional. Trouxe 2 convidados, vou apresentá-los já já. Então, antes disso, quero mandar um beijo para Samara Maranhão, que me veste. Hoje eu tô com um look muito bonito para o dia a dia de trabalho, essa blusa de renda azul marinho com essa calça flare. Também quero deixar um beijo para Melissa Mayumi, que cuida das minhas madeixas. As duas estão nas redes sociais no Instagram e quero deixar o contato delas. Da Samara é @samarapersonalfashion e da Melissa, melissa.mayumi. Também quero convidá-los a conhecer o salão da Melissa na freguesia do O. Nosso programa, ele também está apoiando uma causa muito especial. Todos vocês sabem que eu gosto muito de cachorro, por falta de um eu tenho 3 e 2 eu adotei da rua. Uma adotei da Cobase e a outra eu realmente passeando nas ruas de Santana, eu adotei uma cachorrinha. Então eu apoio a ONG Cão Sem Dono, que faz um trabalho muito bonito em Tapecerica da Serra, que é um lar temporário para cachorros abandonados. A gente vai ter uma pizzada da ONG do Cão Sem Dono no dia 20/7, às 19 horas, na Pizzaria Charles. O convite é R$60 e crianças menores de 7 anos não pagam. Eu estarei lá e convido você a participar desse evento que o Checkup de Carreira está patrocinando. E agora a gente vai conversar com os nossos convidados. Dr. Diego Ribeiro, boa noite. Boa noite, Marcela. Boa noite, Cristiane. Boa noite, Marcela. Obrigada, viu, por terem aceitado o convite para participar do programa. Eu que agradeço. Nós que agradecemos. Vai ser um programa muito bom, acho que muito enriquecedor para os nossos teleinternautas do Checkup de Carreira. Vou apresentar o Dr. Diego Ribeiro, advogado, pós-graduado em Direito do Trabalho e Direito Processual pelo Mackenzie, sócio fundador e gerente de Relações Trabalhistas e Sindicais do Escritório de Advocacia Celentano Ribeiro e Novas Advogados. Vou deixar o contato do Dr. Diego. 11 3373 7544 e o e-mail é jurídico@crnadv.com. Então vamos lá, vamos falar da reforma trabalhista. Vamos lá. Que bacana. Bom, a gente já vai falar sobre alguns assuntos polêmicos, né? Vou convidá-los aqui então a assistir essa primeira rodada de perguntas para o Dr. Diego Ribeiro. Depois a gente tem a dica do especialista do Lucas Madaleno e depois nós retornamos com mais perguntas para o Diego. Por quê? A gente vai falar de vários assuntos, tanto para você que é empregado ou empregador. A gente vai falar sobre banco de horas, sobre horário de almoço, sobre férias, jornada de trabalho, enfim, são assuntos importantes que impactam diretamente a nossa carreira. Com certeza. Tá bom, vamos lá. Bom, o que a gente fala primeiro? São tantos assuntos polêmicos, né? Verdade, Marcela, verdade. Quando a gente fala de reforma trabalhista, a gente sempre que fala reforma, a gente pensa que é algo que foi feito para melhorar. Então, se eu vou reformar meu apartamento, vou reformar a minha casa, eu vou fazer algo de melhor nesse local. Então, a reforma trabalhista ela foi feita realmente para melhorar as relações de trabalho e para atualizar as relações de trabalho de acordo com o período em que vivemos. A gente sabe que estamos num período econômico difícil no país. Sim, exatamente. Então, realmente, algumas coisas que lá atrás vinham sendo praticadas pelos empregadores e também alguns direitos que os empregados tinham já não se adequam mais à realidade. A atualidade, né? Do contrato de trabalho. Então a reforma veio justamente para isso, para flexibilizar essas relações de trabalho de acordo com o período em que estamos, né?
Entendi, bacana. É legal a gente ter essa ideia também, porque muitas pessoas têm uma visão bem negativa dessa reforma trabalhista, né? Acredito eu que muitas pessoas pediram esse tema no programa por estarem com dúvidas, né? Então a gente tem essa questão de dúvida, tem essa questão às vezes do negativismo que não é nem das pessoas, mas às vezes a mídia também torna esse assunto dessa forma. Realmente, você tem razão. E tudo aquilo que é novo causa estranheza. Sim, tem a quebra de paradigma. Há uma quebra de paradigma, exatamente. Mas se a gente pensar e colocar realmente os pingos nos is, a gente vê que a legislação do trabalho, a CLT, ela data de 1943. Então, muita coisa que era prevista na legislação trabalhista já não tem mais, tem mais sentido de ser. Então, eu não vejo realmente, grande parte da comunidade jurídica acredita que a reforma trabalhista veio para piorar ou para prejudicar o empregado. Eu, particularmente, não vejo dessa forma. Eu acredito que a gente tem que deixar realmente um tempo, esperar para ver se essas normas, essas novas legislações servirão de agora em diante e se vão servir para melhorar ou para piorar as relações de trabalho. Isso ainda está um tema meio nebuloso, mas eu acredito que a gente vai falando sobre alguns tópicos e a gente vê realmente como era e como está. E se isso realmente vai melhorar ou vai piorar a situação do trabalhador e do empregador. Então, o que a gente espera é que faça sentido aí para o nosso novo momento em que vivemos, né? Exatamente. Porque a velocidade das informações e as mudanças no mercado corporativo, elas são velozes, né? E acredito que o empreendedor, o empresário, a gente precisa ter uma lei atualizada para que nos ajude, tanto para contratar, para demitir, ou eu digo assim, isso em questão de CLT, né, um empresário contratando pessoas para trabalhar com ele, quanto um empreendedor. A gente sabe que os brasileiros hoje estão empreendendo e estão abrindo, estão se formalizando. Com e certeza. Aí a lei acaba impactando né? esses novos empreendedores. É verdade. Então, o programa é para você que está abrindo um negócio ou você já tem uma empresa e quer tirar todas as suas dúvidas. Esse é o momento com o Dr. Diego Ribeiro. Então, vamos lá. Vamos falar de banco de hora? Como era e como está essa questão de banco de horas? Então, Marcela, o que era o banco de horas? O banco de horas, antes do advento da reforma trabalhista, ele só poderia ser negociado e só poderia ser implementado pelo empresário se fosse feito através de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho junto ao sindicato da categoria laboral. Sim. Então, o que acontecia na prática? O empresário negociava junto ao sindicato, implementava esse banco de horas, que nada mais é de que o empregado trabalha 1 hora a mais no dia e ele tem até 1 ano para compensar essa hora a mais trabalhada. Então, digamos que ele tenha um saldo positivo de 5 horas nesse banco de horas, então ele teria 5 horas para sair mais cedo durante esse 1 ano, para compensar essa jornada durante o ano. Só que isso não poderia ser implementado pelo empregador. Ele tinha que fazer esse acordo junto ao sindicato. E para fazer isso, o sindicato colocava alguns empecilhos. Então, somente era negociado o banco de horas se houvesse uma contraprestação por parte do empresário. O que na prática acontecia? O empresário aumentava o valor do vale-refeição ou dava uma cláusula nessa convenção coletiva ou nesse acordo coletivo de trabalho que durante a vigência desse banco de horas o empregado estaria dentro de uma estabilidade, ele não poderia ser mandado embora. E agora, com o advento da reforma trabalhista, isso mudou. Agora, o empregado, junto com o empregador, pode fazer um simples contrato individual estabelecendo e implementando esse banco de horas. Então, digamos que eu sou o empregador, eu posso fazer junto com o meu funcionário um acordo individual onde eu implemento esse banco de horas, ou seja, nos períodos em que eu preciso que o meu funcionário trabalhe um pouco mais, eu não tenho que pagar essa hora extra. Só que no período que ele está mais tranquilo, ele vai, aquela hora extra, aquele horário que ele fez a mais, ele pode sair para curtir com a sua família e para usar da maneira que ele melhor lhe houver.
Bacana, é flexibilidade, né? Realmente, é o espírito da reforma trabalhista. E é o espírito trazer... do dia a dia de trabalho, né? Hoje em dia a gente, por exemplo, tem o rodízio, né? Que foi estabelecido em São Paulo há tanto tempo. Como eu trabalho em mercado corporativo há 15 anos, eu lembro que quando foi estabelecido o rodízio, tinha muita gente na empresa que queria entrar às 10 e sair às 8, né? Exatamente. E tinha, claro, aí a sua jornada de trabalho das 8 às 17 ou das 9 às 18. Então, olha que bacana, né? Uma atualização na lei hoje também faz com que, de repente, você tenha essa flexibilidade. E um ponto importante que a gente deve levar em consideração é que isso acaba desonerando um pouco a folha de pagamento do Sim, empregador. Exatamente. Porque às vezes, normalmente, quando você fala em reforma trabalhista, os críticos apontam, olha, mas a empresa vai deixar de pagar a hora extra do meu funcionário. Mas a gente não pode pensar assim, porque nem todas as empresas são grandes empresas. De repente eu sou um pequeno empresário e tenho 2 funcionários. E às vezes eu preciso que aquele funcionário faça Você tem uma um pico carga... de trabalho, Exatamente. ou no mês ou no ano, devido à sua demanda. Exatamente. Então eu posso acabar flexibilizando esse contato de trabalho com o meu empregado, ou eu, empregado, também posso ter interesse na implementação do banco de horas. De repente, essa questão do rodízio é importante. Olha, nos dias em que eu ficar por conta do período de rodízio, eu vou trabalhar 2 horas a mais. Mas depois eu vou ter 2 horas em que eu posso sair mais cedo nos dias que eu precisar. Às vezes para uma rotina médica, enfim, às vezes pegar o filho na escola mais cedo. Tem tantas coisas boas, né? Ou numa sexta-feira sair 2 horas mais cedo e ficar livre do trânsito para viajar. Exatamente. A gente tem que pensar também pelo lado bom. Nossa, exatamente. Eu gostei, particularmente gostei dessa reforma. Eu posso falar para você que esse é um dos pontos em que não há muita crítica. O banco de horas, ele pode ser implementado, desde que haja concordância, claro, de ambas as partes, mas esse é um ponto que não há muita crítica e que não há muita polêmica. Claro, existem alguns pontos da reforma trabalhista, que eu acredito que alguns dos seus... Dos temas que nós vamos temas que a gente vai conversar, aí sim entraria nos temas mais polêmicos. Então eu comecei pelo certo, gente, comecei pelo mais ameno, né? É verdade, é verdade. Então vamos lá, vamos falar de um outro tema que interessa muita gente. Como ficou o horário de almoço? Horário de almoço. Antes do advento da reforma trabalhista, como funcionava o horário de intervalo para refeição e descanso? Todo trabalhador que trabalha 8 horas ou mais, necessariamente, ele tem 1 hora de almoço para refeição e descanso. Isso não poderia ser mudado. Então, se suprimido esse intervalo, ou no caso de não compensado, o empregador deveria pagar 1 hora extra a mais para o funcionário que não cumpriu com esse intervalo. Então, um dia eu não pude deixar de cumprir o meu horário de almoço, ou eu fiz 40 minutos de horário de almoço. Se eu não cumprir na íntegra o meu horário de almoço, o empregador era obrigado a pagar 1 hora a mais. Agora, com o advento da reforma, não. Caso o horário de almoço seja suprimido, o empregador só tem que pagar a diferença do próprio funcionário das horas ou os minutos em que resta para chegar a 1 hora de intervalo. Ah, entendi. Uma outra coisa também que pode ser flexibilizada é a redução do horário de intervalo. O que agora a lei trabalhista prevê? Que eu funcionário ou eu empregador, posso combinar junto com a outra parte de reduzir o meu horário de intervalo de 1 hora para 30 minutos, desde que eu saia e compense esses outros 30 minutos ao final da minha jornada de trabalho. Então, mais uma vez, entra a flexibilização. Eu posso reduzir a minha hora de almoço, mas eu posso sair mais cedo ao final da minha jornada. Bacana, honesto também. O que pode ser interessante. Com ambas as partes, com o empregador e com o empregado. Claro, existem críticas a essa situação, porque realmente há diversos estudos que comprovam que o horário de almoço de 1 hora não é aleatório. Olha, porque ele é para o seu 1 bem-estar hora, físico, emocional, exatamente. Emocional. Então, há estudos que comprovam que é necessário, no mínimo, 1 hora.
Mas, se é de interesse do empregado que se reduza esse intervalo. Para ele chegar em casa mais chegar cedo, mais cedo, ou para ir para uma aproveitar, academia, para exatamente, ter mais contato com a família. Ou para chegar mais cedo na faculdade, não ter tanta correria para fazer o inglês. Nossa, tem tantas... Tem motivos, né? Exatamente, tem N motivos até para motivar o indivíduo a trabalhar mais feliz. Que trabalhar mais feliz também é um dos objetivos aqui do Check-up de Carreira. Além de evolução profissional, a gente conscientizar as pessoas que a gente precisa trabalhar no que gosta. Alinhar a qualidade de vida, né, ao mercado de trabalho. Exatamente, que é um dos nossos maiores desafios. Mas hoje, com tanta flexibilização, tanto da reforma, quanto assim, dos meios de trabalhar, né? Aqui mesmo a gente tem um quadro com a especialista Érica Olaf, ela fala de trabalhar home office e como se adequar a essa nova realidade, né? Porque nós estávamos acostumados com trabalhar em escritório. Sim. E aí a gente também vai falar de home office, né? É um ponto importante também da reforma trabalhista. Antes da reforma não tinha essa previsão na legislação do trabalho home office. A gente sabe que já existia. Muitas categorias já trabalhavam home office. Por exemplo, os profissionais de tecnologia. Então, não necessariamente ele precisa ir até o escritório, ter um ponto, bater ponto. Não, ele poderia trabalhar de casa e fazer toda a sua jornada. Agora, essa questão está regulamentada por lei. Que bom, né? Eu acho isso válido, até para as pessoas se sentirem mais confortáveis, talvez, né? Isso traz segurança jurídica também para o trabalhador que trabalha nesse tipo de contrato, né? Exatamente. Porque antigamente ele ficava exposto... Receoso, exatamente. Porque a gente também, aqui no programa, fala muito dessa mudança de mindset, de CLT para PJ. E quem está nessa transição, com a reforma trabalhista, acredito eu que se sente mais seguro, né? Que foi o que você comentou. E aí eu acho que reforça essa mudança de mindset. Realmente, é uma mudança de mentalidade, é uma mudança de paradigma, é uma quebra de paradigmas, né? Então, essa questão que a gente tinha de, o funcionário CLT, que é obrigado a bater o ponto, ele é obrigado a chegar no seu local de trabalho, isso vai mudar. São novas formas de trabalho. Agora, o home office é uma das formas que tem tido muita adesão por parte dos trabalhadores e por parte dos empregadores também. Por quê? Porque ele não precisa ter um local, espaço físico muito grande para trazer aquele trabalhador. Exato. Né? Então, reduz o gasto. E o funcionário também, ele está já dentro de casa. Então, é melhor, ele acaba produzindo mais. O funcionário feliz acaba produzindo mais e também ganhando mais. Porque as formas de trabalhar de antigamente, por exemplo, eram mais tradicionais. E hoje foi o que a gente falou, o mercado, ele está mudando constantemente. Acho que quando a gente pisca, ele já mudou. Eu sinto isso, eu não sei se vocês sentem isso, até mesmo na profissão de advogado, né? Porque algumas profissões, elas são mais estáveis. Outras eu vejo que as mudanças ou as engolem, ou você realmente tem que se manter constantemente atualizado para você acompanhar e ficar up to date assim na sua profissão. Mas o mercado de trabalho, a gente sabe que está assim, né? Inclusive em relação, a gente fala aqui de recolocação profissional, que aí casa com o que a gente está falando hoje, que é o regime de contratação. Exatamente. Essa questão mesmo dos advogados, eu acredito que nós, advogados, no meu caso, trabalhista, também tenho que me reinventar. Com o advento da reforma, as ações trabalhistas diminuíram drasticamente. Então, o que vai fazer agora o advogado trabalhista? Olha, caiu o número que a demanda de ações mudou, trabalhistas, né? Mas vai aumentar o número. Eu vou precisar de um advogado especialista ou um advogado mais inteirado sobre a questão da flexibilização. Olha, doutor, eu posso fazer esse contrato, eu posso reduzir direitos, eu posso, de repente, flexibilizar alguma determinada norma. O advogado vai ser perguntado, ele vai ser indagado pelo empregador e pelo empregado. Exatamente. Então, eu tenho que estar preparado para esse novo mercado. Até você vai prestar um novo tipo de consultoria
né, para as empresas. Exatamente. Em relação a isso. Exatamente. Muito legal. E vamos falar um pouquinho agora de terceirização. Como que ficou a terceirização em relação às novas regras? Esse é um dos temas polêmicos, né? A terceirização. Até então, o que poderia ser terceirizado? Não existia uma lei específica que cuidava da terceirização. Ela era regulamentada por uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho, que falava que a terceirização poderia ser feita somente em atividades meio e nunca em atividades fim. Eu vou te dar um exemplo. O que seria atividade meio e o que seria atividade fim? Eu sou dono de uma empresa de táxi aéreo, uma empresa de transporte aéreo, de aviação. Eu jamais poderia contratar pilotos terceirizados. Eu teria que contratar o piloto diretamente. CLT. CLT. Ele tinha que ser o meu empregado direto. Agora, eu poderia contratar uma pessoa ou uma empresa, no caso, terceirizada, para fazer uma atividade meio da minha empresa, que seria limpeza e vigilância. É o que a gente tinha até então. Que permitia, né? É o que era permitido até então. permitido. Então, eu, dono de uma empresa, poderia terceirizar esse serviço de vigilância, de limpeza, de portaria, porque isso é uma atividade meio. Não se enquadrava a minha atividade fim, é um objeto social da empresa. Sim. Agora não. Com a reforma trabalhista, eu posso terceirizar tudo. Eu posso contratar, eu como dono de uma escola particular, eu posso contratar professores. Eu posso contratar, sendo dono de uma empresa de aviação, pilotos. Então essa é a crítica que se faz. Porque você não, na terceirização, realmente não há essa pessoalidade. Eu contrato uma empresa, eu não contrato a pessoa. Então, a cada momento eu vou ter um piloto na minha empresa, a cada momento eu vou ter um professor. Realmente, essa é uma crítica que se faz em relação à terceirização. Hoje, é possível terceirizar tudo. Olhando pelo lado do empregador, na verdade, é até bom, assim, essa é a minha visão. A gente está aqui hoje discutindo até para fazer com que você que está nos assistindo pense, né, reflita sobre a situação. Porque além de passar informação, eu acho legal a gente pensar como empregador e como empregado. Fazer uma crítica, ou a gente pode fazer uma crítica construtiva, ou a gente pode olhar os dois lados da moeda. Por que não, né? Se a gente colocar no ver da balança, o que é bom para o empregador? A terceirização, ela reduz realmente custos. Sim, e você nunca fica sem nenhum funcionário. Exatamente. Então você sabe. Outra coisa, ela diminui o passivo trabalhista. A partir do momento que tiver qualquer tipo de problema, ou uma ação trabalhista ela será ajuizada diretamente com a empresa prestadora de serviço e jamais contra a tomadora. Claro, desde que a tomadora de serviço tome todas as precauções em relação a esses contratos. Mas, realmente, ela reduz, né, custos, mas a crítica que se faz é que ela precariza as relações de trabalho. Uma vez que pode e deve existir no mesmo local de trabalho trabalhadores prestando o mesmo tipo de serviço, mas com direitos diferentes. Porque não necessariamente o empregado contratado direto ou o empregado contratado terceirizado tem os mesmos direitos. E essa é a crítica que se faz. Tem dois trabalhadores fazendo a mesma função, com a mesma carga horária, mas recebendo direitos diferentes. E isso é muito comum mesmo. Como todos sabem, eu trabalho com RH, e aí, geralmente, quando a gente está em algumas sessões de coaching ou de recolocação profissional, tem algumas pessoas até que falavam assim, poxa, eu trabalhei terceirizado, eu nem coloco no currículo. Eu sempre falei, não, imagina, tem que colocar, né? Mas sempre teve esse preconceito sobre trabalhar terceirizado, não direto para a empresa. E aí as pessoas também sempre acabam comentando, poxa, eu hoje estou terceirizado, estou esperando uma efetivação. Né? Ela espera a efetivação, ela quer ser da empresa, né? Então acho que por isso, por esse modelo mental também, essa reforma foi tão criticada. Mas se a gente olhar por outra forma, pelo empregador, você pode contratar realmente todas as atividades da sua empresa e isso,
querendo ou não, te traz uma liberdade maior no negócio. Exatamente. Pelo menos essa é a minha visão de empresária, Sim, né? sim. Essa é uma alternativa que a terceirização te dá, realmente. E hoje, querendo ou não, pelo mercado de trabalho, como eu posso dizer, a gente está no mercado de trabalho que ele está voltando de uma crise, com novos entrantes no mercado, eu digo, algumas empresas quebraram, faliram mesmo, outros estão começando, a gente precisa dessa liberdade para a gente ter um fôlego para gerar emprego. Querendo ou não, os empreendedores e os empresários do Brasil geram fonte de renda para todos nós e ainda alimenta o mercado, né? O consumo, na verdade. Exatamente. O que gera, a economia gira realmente com o aumento da produção, o aumento de empregos. E uma sociedade em que há mais empregos, terceirizados ou não, aumenta a produção e o mercado gira. Novamente, é o que a gente precisa. É o que a gente precisa. Então, realmente, tem uma crítica, mas a formalização da terceirização e do que você falou do contrato PJ, né? Tudo isso traz uma segurança para o empregador. Eu acho que a questão mesmo é de mudança de mindset. De mentalidade. Exato. Mas eu acredito assim, toda mudança, ela realmente tem essa... Precisa ter uma resiliência, né? E hoje a gente precisa olhar a mudança de uma forma mais positiva. Não pensando... Porque se a gente for fazer uma analogia rápida, você imagina se a gente não tivesse essa reforma e ainda pro empregador, se a gente tivesse alguns entraves para contratar. Entraves, eu digo, situações mais onerosas. E aí, nesse mercado, em crise, quando você pensa em contratar um CLT, a gente sabe que a gente tem que colocar... Realmente, o salário de um funcionário, ele triplica. Por conta da toda a carga tributária. Exatamente. Era nesse ponto que eu queria chegar, olhando como empresário, né? E hoje a gente precisa fazer a economia girar. Exatamente. Pelo menos nesse momento, para a gente fazer o mercado aquecer novamente, a gente tem que olhar por esse viés. Legal. Gente, a gente já volta para a segunda rodada de perguntas com o Dr. Diego Ribeiro. E agora a gente vai conferir o VT da dica do especialista Lucas Madaleno. Olá amigos do Checkup de Carreira, eu sou o Lucas Madaleno, planejador financeiro do Checkup, e eu estou aqui para te dar 3 dicas, principalmente se você está buscando uma recolocação. Não ter renda pode ser ruim nessa fase, mas gastar errado vai ser pior ainda. Então começa montando um orçamento de quanto você costuma gastar por mês. É importante saber de quanto é a sua saída para a gente poder seguir no passo 2, que é entender quanto tempo vai durar a sua reserva financeira. Vamos supor que você tenha acabado de ser mandado embora, ou que você tem um tempo que você saiu da última empresa, do teu último emprego, mas você tem uma certa reserva financeira por aí. É bom saber quanto tempo de respiro você tem nessa busca por uma recolocação, para entender também quanto que você tem para não aceitar a primeira proposta, sabe? Poder ter um tempo de respiro. Então, faz uma conta de quanto você gasta para a gente seguir no segundo passo, que é entender quanto tempo a sua reserva financeira vai durar. Se você não tiver uma reserva financeira, vamos pensar assim, passo 2.1 seria buscar fontes alternativas de renda enquanto você não se recoloca, tá bom? E a terceira dica é evite desperdícios. Não, de forma alguma, gaste com coisas que você, de repente, não tenha necessidade. Já que nesse momento você está com uma renda um pouco menor, evite gastar com coisas que você não precisa ou gastar com coisas e depois jogar fora. Então, sempre que você for ao mercado ou fazer uma compra, faça uma listinha, entenda quanto que você realmente tem para gastar, quanto que você pode e o que você precisa. Antes de ir ao mercado, dá uma olhadinha na despensa, no armário da cozinha, vê o que você tem de comida, para não comprar comida repetida, né, comida a mais.
e não ter muito estoque e só comprar aquilo que você realmente precisa para a semana, de repente, se você faz compras de semana. E uma dica extra é se você for ao mercado, né, se você vai ao mercado com muita frequência, evite ir ao mercado com muita frequência, vá com poucas vezes por mês. Porque cada vez que a gente acaba gastando um dinheiro que talvez a gente não gastasse se a gente fosse menos. Você vai para comprar 2 ou 3 itens e acaba gastando com coisas que você não gastaria se não tivesse ido lá, não tivesse visto. O mercado é uma vitrine cheia de chamarizes e atrativos para a gente gastar um dinheiro. Então, toma cuidado, vai menos ao mercado, diminui essa frequência, que aí com certeza você vai diminuir o desperdício e diminuir também seus gastos nessa fase, que isso é tão importante. Um abraço e até a próxima. Voltamos aqui com o programa Check-up de Carreira para a segunda rodada de perguntas com o Dr. Diego Ribeiro, Cristiane da Mata. Estão falando da reforma trabalhista e como a reforma trabalhista impacta na sua carreira, no seu dia a dia profissional. Mas antes da gente voltar para as perguntas, quero comentar com vocês o novo quadro aqui do Check-up de Carreira, que vai ser na próxima semana já, o look ideal para entrevista de emprego e dia a dia no escritório. Então, Samara Maranhão, Melissa Mayumi estarão juntas aqui para a gente discutir sobre o melhor look, o melhor cabelo, a melhor maquiagem, o melhor calçado, enfim. A gente vai unir aí as duas dicas da profissional de beleza e da nossa personal style, né, da pessoa que me veste, para trazer as melhores dicas para você sempre ficar bonita, bem arrumada e não errar na hora da entrevista. Até porque a hora da entrevista é o principal, né, ponto para você conseguir o emprego que você tanto almeja. Então vamos lá, vamos voltar para nossas perguntas. Vamos falar, me fizeram uma pergunta outro dia, então vou repassá-la a você. Posso levar meu filho no trabalho? Pode. Na verdade, não tem nenhuma regra que impeça o empregado de levar o filho ao trabalho. Porém, eu não aconselho. Por quê? Primeiro que o local de trabalho não é um local para se levar crianças. Sim. Segundo, qualquer coisa que aconteça com o seu filho no local de trabalho será de responsabilidade do empregador. Sim, então, e realmente as crianças não param, né? Por mais que você tenha um trabalho administrativo, você vai ficar no seu ponto de trabalho, mas a criança ela vai ficar brincando, andando. Então parte da sua atenção vai estar voltada ao seu filho e não ao trabalho. Então isso vai te impedir de produzir no local de trabalho. Então o mais recomendável é não levar a criança ao local de trabalho. Claro. Entendi. Mas isso pode ser estabelecido por cada empregador. Eu digo porque, às vezes, algumas empresas, elas, uma vez ao ano, ela abre as portas, né, para os funcionários trazerem os filhos, né, numa sexta-feira, casual day. Eu até achei que fosse proibido, né, na verdade. Isso de fazer um dia das crianças e um dia especial, a empresa fazer algum evento onde os funcionários trazem os filhos, isso é interessante, isso é legal. Porque acaba engajando o funcionário, ele acaba ficando mais integrado aos objetivos da empresa. E isso é legal, dá uma integração entre os funcionários. Agora, fazer disso uma prática, levar o filho para o trabalho porque não tem com quem deixar, isso realmente... Aí realmente fica bem complicado, né? Fica complicado. Imagina se dos 5 dias de trabalho, né, segunda a sexta, você leva 2 dias por semana seu filho, né, no trabalho porque não tem com quem deixar. Realmente, imagina se você tem 10 funcionários e os 10 resolvem... É super complicado, né? É para o empregador. Legal. E vamos falar um pouquinho das horas de deslocamento para o trabalho, que a gente sabe que hoje o brasileiro, ele passa por isso, né? A gente fica uma média de 4 horas diárias para se deslocar do trabalho, da sua residência até o trabalho e vice-versa. E a gente sabe o quanto é cansativo e olha, não é uma das principais reclamações nos processos de coaching de carreira, mas com certeza essa questão do deslocamento
aliada à qualidade de vida que a gente comentou aqui no programa, é uma das queixas dentro dos processos de coaching quando a gente fala de transição ou mudança de carreira. Exatamente. A reforma trabalhista, esse é um ponto totalmente controvertido e realmente esse ponto eu tenho que admitir que foi prejudicial ao empregado. Por quê? Porque antigamente era previsto as horas in itinere. O que são essas horas in itinere ou tempo de deslocamento? O funcionário trabalhava em um local de difícil acesso, que não tinha, né, o transporte público regular para chegar até esse local, e o transporte era fornecido pelo empregador. É o famoso ônibus fretado ou barco. O exemplo claro são aqueles trabalhadores que trabalhavam em plataformas de petróleo. Aquele tempo de deslocamento entre a sua residência e até o local de trabalho era computado como se fosse tempo à disposição do empregador. Ou seja, já valia como hora trabalhada. Então ele acabava recebendo por isso. Agora não. A reforma trabalhista ela excluiu completamente as horas in itinere. Então todo esse tempo entre o trajeto da residência do funcionário até o local de trabalho não é computado como tempo à disposição do empregador. Só é válido a partir do momento que ele chega no local de trabalho e que ele bate o ponto. Uma outra questão também é sobre as horas e tempo à disposição em relação à troca de uniformes de funcionários. Como funcionava antigamente? O funcionário chegava até o seu local de trabalho e até ele até assumir o seu posto, ele tinha toda uma série de coisas que ele tinha que fazer. Ele tinha que trocar o uniforme, ele tinha que, de repente, passar ou pegar do funcionário do período anterior as coisas, como é que estavam indo. Por exemplo, cito para você... Troca de turno, cito para você pessoas que trabalham em hospitais, o enfermeiro, ele tinha que pegar com o enfermeiro do turno passado quem estava ali, o que ele estava fazendo. Agora não. Essas horas e esse tempo em que ele fica na empresa, tanto na entrada quanto na saída, por exemplo, para fins de aguardar o melhor horário do ônibus, ou porque ele tem que ficar meia hora a mais, porque vai dar o tempo dele chegar até a faculdade, esse tempo em que ele fica e que ele permanece na empresa não é computado mais como horas ali à disposição do empregador. Entendi. Então o que vale hoje é o tempo em que ele marca o controle e começa realmente a jornada, e a partir do momento que ele marca o controle de ponto e sai do seu trabalho. Então, pelo que eu entendi, por exemplo, se você tem uma troca de uniforme, algo você tem que fazer isso antes de bater o ponto. Exatamente. Você tem que bater o ponto pronto. Se você demora 30 minutos para trocar o uniforme e pegar o serviço de outro turno, esses 30 minutos em que você está ali, ele não é computado na sua jornada de trabalho. Entendi. Realmente essa já foi uma mudança que impacta aí na vida do trabalhador. Com certeza. Bacana. E hora de deslocamento a gente já falou, a gente tem uma listinha aqui, gente. Uma coisa muito importante, férias. Essa palavra, olha, todo mundo sorri quando a gente fala em férias, né? Esse momento da gente curtir, na verdade, o nosso descanso merecido, né? Verdade. Por exemplo, quero dividir minhas férias, Dr. Diego. É Agora possível? Sim, é possível. Finalmente, Marcela. Antigamente, o funcionário tinha direito a 30 dias de férias e esses 30 dias de férias permanecem. Só que ele não poderia fracionar esse período. Sim. Então ele tinha que tirar 30 dias de férias ou, no mínimo, vender, o que a gente chamava de vender os 10 dias de férias e tirar gozar 20. Agora não, ele pode fracionar esse período em até 3, desde que um dos períodos não seja inferior a 14 dias e os outros 2 períodos não sejam inferior a 5 dias. Então eu tenho uma viagem programada, eu posso combinar com o meu empregador, eu tenho uma viagem e vou ficar 15 dias fora. Eu faço essa viagem, retorno ao trabalho e ainda terei mais 15 dias para tirar de férias durante o período. O ano, digo, né? O período de férias. O período, na verdade, de trabalho que você
completa um ano, é o né? que a gente chama de período concessivo, né? Período concessivo, o primeiro ano trabalhado é o período aquisitivo, onde o empregado ele adquire o direito ao recebimento das férias. Exatamente. E o próximo ano é o que a gente chama de período concessivo, que é o prazo que o empregador tem para dar para o funcionário essas férias, né? Para que ele goze e receba essas férias. Legal. E vamos falar de contrato de trabalho, né? Sobre flexibilidade para as partes acordadas. Como que ficou? Hoje, a reforma trabalhista autoriza que o funcionário, junto com o seu patrão, flexibilize algumas normas, desde que há alguns requisitos. O primeiro requisito é que o funcionário tenha curso superior e que ganhe até 2 vezes o salário do regime geral da Previdência, que hoje dá uma média de R$ 5.500. Então, o funcionário que ganha de R$ 5.500 para cima e tem curso superior, ele pode diretamente tratar com o seu empregador normas que melhor lhe prover, até mesmo em detrimento da legislação. Inclusive benefícios, como a gente estava conversando nos bastidores. Inclusive benefícios. Eu posso reduzir o valor do meu vale-refeição, por exemplo. Eu posso diminuir o adicional noturno, que seria de 20%. De repente eu posso diminuir para 10%, mas há uma contraprestação por parte do empregador. Olha, você me paga mais alguma coisa, eu cedo de um lado, você cede de outro. Então agora é permitido você fazer essa flexibilização, mesmo em detrimento da lei. Digamos que a lei prevê o pagamento de adicional de insalubridade em 20%, dependendo do local de trabalho. Então eu posso fazer um acordo com o meu empregador, olha, para garantia do meu emprego e para que você não demita um número de funcionários, em razão, claro, da economia, eu posso reduzir esse adicional para 10%, ou eu posso suprimir esse adicional. Agora é permitido toda e qualquer negociação entre empregado e empregador é permitida pela reforma trabalhista, desde que o empregado tenha curso superior e que ganhe acima de R$ 5.500. Como fica o funcionário que ganha menos? Menos, exato. Eu ia te fazer essa pergunta. Como fica? Grande parte dos trabalhadores do nosso país não ganham acima de R$ 5.500 e também não tem curso superior. Então, como ficaria esses trabalhadores? Eles também podem flexibilizar as normas? Podem, desde que sejam assistidos pelo sindicato da sua categoria. Entendi. Entendeu? Agora, e aí não pode ser mais por contrato individual, como seria para esses outros trabalhadores. Sim, tem que ser por acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho. Entendi. E como que ficam as ações trabalhistas? As ações trabalhistas hoje, eu dei uma olhada hoje, alguns dados, né, estatísticos do Tribunal Superior do Trabalho, realmente com a reforma trabalhista diminuiu drasticamente o número de ações distribuídas. É sábio que há uma cultura no nosso país, infelizmente, de descumprimento das normas trabalhistas. Né? O que acontece hoje na prática? Mais de 50% das ações distribuídas tem a ver com rescisão de contrato de trabalho. Ou seja, o empregado trabalha, é demitido e o empregador não paga as suas verbas trabalhistas. Então, mais de 50% dessas ações trabalhistas tem a ver com rescisão de contrato de trabalho. Esse é um ponto. Agora, outra questão que diminuiu e que vai diminuir também o número de ações distribuídas são o que a gente chama de honorários de sucumbência. O que são os honorários de sucumbência? Antigamente, o empregado que acionava a empresa, ele não, caso a ação fosse julgada improcedente, ele não receberia e não recebia nenhuma penalidade. Ou seja, ele entrava com uma ação, às vezes não tendo direito nenhum, essa ação era julgada improcedente e ele não arcava com nada, nem com custas processuais e nem com honorários da parte vencedora. O que isso fazia? Isso gerava um enorme gasto para as empresas. Por quê? Porque o empresário ele tem que contratar um advogado,
Ele tem que fazer uma defesa, mesmo sabendo que aquela ação e que aquele empregado não tinha o menor direito. Mas ele tinha que contratar um advogado e tinha um gasto. Agora não. As aventuras jurídicas, elas vão ser divididas e combatidas. Uma vez que, caso a ação seja julgada improcedente, o empregado ele deverá arcar com os honorários da parte vencedora. E isso tanto do empregado quanto do empregador. Caso o funcionário venha a ganhar essa ação, a empresa também será obrigada a pagar os honorários da parte contrária. E como é calculado esses honorários de sucumbência? É sobre o valor arbitrado à causa. Então, digamos que uma causa tem um valor de 100 mil reais. Normalmente, os honorários de sucumbência variam de 5% a 20% sobre o valor da causa. Então, eu, funcionário, ajuizei uma ação contra a empresa e ganhei essa ação no valor de 100 mil reais. Então, a empresa será obrigada a pagar os honorários de sucumbência do meu advogado. E esse valor pode variar de 5% a 20% sobre o valor da causa. Ah, mas aí com certeza, antes de entrar na justiça, a gente vai pensar duas vezes. Exatamente. Também, além, eu falei para você que existia uma cultura de descumprimento da legislação trabalhista, mas por outro lado, também existia uma cultura de ajuizamento sem nenhum critério de ações trabalhistas. Por quê? Porque a justiça trabalhista, queira ou não, era muito paternalista. Sim. De fato, o trabalhador é hipossuficiente em relação ao empregador. E há realmente várias empresas que não cumprem com aquilo que é devido. Só que, por outro lado, existem empresas que cumprem tudo de acordo com a lei, de acordo com os contratos, de acordo com as convenções. Direitos, exatamente. Só que mesmo assim, essas empresas não estavam excluídas de uma aventura jurídica. Então, existem empresas que pagam tudo certinho e mesmo assim o funcionário ajuizava a ação. E chegava lá na frente, a ação era julgada improcedente, porque realmente ele não tinha direito. Mas a empresa tinha que pagar a conta. Só que a empresa tinha que pagar essa conta. É bom que dos dois lados faz com que as pessoas pensem e reflitam antes de tomar uma decisão. Exatamente. Um outro ponto importante, e também vai reduzir o número de ações distribuídas, é um critério de cálculo para ações de dano extrapatrimonial. O que seriam esses danos extrapatrimoniais? Existe uma cultura também no nosso país de entrar com ação pedindo o famoso dano moral. Sim. Ou assédio moral. Qualquer coisa hoje é objeto de dano moral e o funcionário insatisfeito ao ser demitido entrava com essa ação pedindo dano moral. E como que era arbitrado esses danos morais? Não existia um critério objetivo. Então caberia ao juiz do processo, naquele caso específico, atribuir um valor àquele dano moral. Então isso acontecia e criava uma insegurança jurídica, porque existia um juiz que atribuía um valor, por exemplo, ao assédio moral altíssimo, e existiam juízes que atribuíam valores baixíssimos. Então agora não, existe um critério objetivo e esse critério é calculado com base no salário do trabalhador. Então, o que ocorre hoje com a reforma trabalhista? Se esse dano é de natureza leve, o valor dessa condenação será de até 3 salários. Se é de natureza média, até 5 salários. Se for de natureza grave, até 20 salários. E se for de natureza gravíssima, seria de até 50 salários. É uma coisa boa, você cria um critério objetivo. Exatamente. Porque às vezes... Porque senão a pessoa ficava sem saber também o quanto seria, né? Não existia realmente esse parâmetro. Mas a única problemática de se colocar um critério objetivo é em relação ao mesmo dano praticado pelo mesmo empregador, no mesmo contrato e na mesma situação. Vou te dar um exemplo. Imagina que tem uma gerente de RH de uma empresa e essa gerente sofre um assédio sexual do seu empregador. Vamos avaliar que essa gerente ganhe 30 mil reais por mês. Só que nessa mesma empresa existe uma funcionária que trabalha de auxiliar de serviços gerais e ela recebe 1.000 reais por mês.
E ela sofre o mesmo assédio. Ela sofre o mesmo assédio, tem a mesma dor, é o mesmo vexame, a mesma humilhação, o mesmo empregador. Só que, pelo critério objetivo, essa funcionária, essa auxiliar, receberia no máximo 50 mil reais de indenização pelo dano moral, de natureza gravíssima. Já a funcionária, a gerente de RH, receberia 1.500.000 reais. Então, pelo mesmo assédio. Pelo mesmo assédio, pela mesma dor, o mesmo fato. É. O que diferencia uma funcionária da outra? Então é complicado, é bom por um lado, que você crie um critério objetivo e não deixe ao livre arbítrio do juiz decidir quanto que cabe a dor da pessoa. Mas por outro lado, cria e pode criar essa situação embaraçosa, em que no mesmo local de trabalho ocorra o mesmo fato e pessoas recebam valores diferentes. Essa reforma trabalhista, ela ainda vai ser atualizada ou revisada? A reforma trabalhista, ela veio e ela já sofreu diversas mudanças. Sim. Já existia uma medida provisória, ela não foi aprovada pelo Congresso Nacional e depois de dar uma aprovação veio uma lei para regulamentar essa reforma trabalhista. Então é aquilo que eu falei no começo. Ainda todos os temas ainda estão meio nebulosos. Então muita coisa ainda vai ser decidida no judiciário e muita coisa ainda depende de lei para ser regulamentada. Sim. Então isso ainda não terminou, né? A reforma trabalhista ela veio com o objetivo de melhorar as relações de trabalho, mas ela ainda não é definitiva. Então ela pode sofrer mudança a qualquer momento. Entendi. E você acha que assim, essas mudanças podem sofrer alterações por 2 anos, pelos próximos 2 anos? Você tem aí alguma ideia? Impossível prever quanto tempo essas relações e essa nova legislação sofrerá mudança. Eu acho que vai variar com base no dia a dia realmente. Como é que vai se aplicar essas novas normas aos contratos agora vigentes? E a partir do momento que isso for levado ao Poder Judiciário, aí sim a gente vai poder ter uma noção geral de como é que estão essas questões. Além de manifestações que podem surgindo também, né, doutor? É verdade, é verdade. É por causa das mudanças, né? Porque serão novas ações. Tá. E pra gente fechar esse tema super importante de hoje, que, nossa, muito obrigada pelos esclarecimentos, né? Que praticamente foi uma aula hoje de reforma trabalhista. Muito legal. Ainda eu trabalho no RH, hoje tive o privilégio de fazer uma aula online, muito bom, com o Dr. Diego Ribeiro. Vamos fechar com jornada de trabalho. Houve então uma alteração na jornada de 12/36? Na verdade agora, a jornada 12/36 era uma jornada que já existia na prática. Só que ela não tinha previsão em lei. Olha que legal, não sabia. Ela só poderia ser implementada através de acordo coletivo e convenção coletiva de trabalho, né? Agora não. Com a reforma trabalhista, você pode implementar essa jornada 12/36. O que é a jornada 12/36? É aquela onde o funcionário trabalha 12 horas seguidas e fica 36 horas em casa. Ou seja, ele trabalha dia sim, um dia não. Então agora, essa jornada 12/36, ela pode ser implementada mediante acordo individual. Então, de repente, para mim, essa jornada 12/36 pode ser boa. Por exemplo, eu trabalho em São Paulo. A gente sabe como é que é o trânsito de São Paulo, é maluco. Eu levo da minha casa até o meu escritório 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Então, seria interessante para mim, de repente, trabalhar 12 horas seguidas e ficar o outro dia em casa, porque eu ficaria muito mais tempo em casa. Ou teria um descanso melhor. Para no outro dia você render mais, que a gente fala tanto de produtividade também. Exatamente. Há uma problemática da 12/36 também. Agora ela é permitida para qualquer tipo de categoria. Olha que legal, porque geralmente a gente vê enfermeiros, segurança, portaria ali. Agora a jornada 12/36 ela pode ser implementada para qualquer tipo de categoria. O único problema é essa implementação dessa jornada 12/36 e alguns casos em que aquela categoria
precisam de um descanso maior. Ou seja, que essa jornada seja muito exaustiva para o trabalhador. Por exemplo, um motorista de ônibus, de repente, seria 12 horas 12 horas dirigindo, dirigindo, é complicado. Entra no que a gente falou da jornada de almoço, da pausa, né, para o descanso físico, Exatamente. mental, emocional. Exatamente. Entendi. Então, tudo que está previsto na reforma hoje é possível. Só que isso tem que ser visto com parcimônia entre as partes do contrato de trabalho. Inclusive do dia a dia daquele profissional específico da categoria. Exatamente. Entendi. Muito bom. Olha, tenho que. Não sei como te agradecer. Nossa, foi um programa muito bom, esclarecedor. Eu gostei bastante. Acho que a gente falou, pelo menos assim, dos principais pontos da reforma, né? Eu sei que acho que teria muito mais coisas pra gente conversar, né? Mas a gente passou hoje, a gente dedicou, na verdade, o programa Check-up de Carreira para esse assunto. Então, queria agradecer sua presença mais uma vez. Obrigada, da Cristiane também. Obrigado, Marcelo. Eu vou deixar os contatos do Dr. Diego Ribeiro, caso vocês tenham interesse em fazer uma reunião pontual ou contratar os serviços dele para uma consultoria. Eu vou repassar novamente os contatos. É 11 3373 7544. O e-mail é jurídico@crnadv.com. Às vezes a gente também vai deixar os contatos na nossa timeline, porque o nosso programa é ao vivo no Facebook e no YouTube. Gente, obrigada, viu, Obrigado, pela participação. Marcelo. E quero convidá-los a ficar com a gente agora nesse novo horário, toda quarta-feira, das 8h30 da noite às 9h30, horário nobre. Espero que com esse horário vocês possam assistir o programa ao vivo. A gente pensou nisso também, a pedidos. Nosso programa era na hora do almoço. Muitos telespectadores e amigos do Check-up falaram, poxa, à noite eu estou em casa, às vezes à noite é mais fácil de assistir. Enfim, a pedido, estamos aqui com você. E muito obrigada pela sua audiência, participação. Estaremos aqui na semana que vem com mais um programa Check-up de Carreira.